bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Fala Bicho! Eu sou Renata Araújo, empresária do ramo pet. E eu sou Ansley Bacelar, médica veterinária. E hoje a gente vai trazer aqui para vocês temas polêmicos. Na verdade, esse podcast vai ter muito tema polêmico por aqui, né, Ana? Posso falar mal? Muitas indiretas aqui para ajudar também você, tutor e tutora, que tem um pet, seja gato, cachorro, o que for, para você que ama esse universo. Então fica ligado ali com a gente nesse podcast que vai ter muito assunto. E vamos começar com a primeira polêmica, né, Renata? Isso. Quem deve ser adestrado? O animal ou o tutor? É uma pergunta bem difícil de responder. Vai ter muita gente que vai se identificar. Exatamente. Né? Porque assim, como a gente convive nessa área já há um tempo, a gente recebe muitos tutores, muitas tutoras que têm, às vezes, a sua primeira experiência com o animal, nunca teve, e aí sofre por essa questão do comportamento. Então hoje a gente vai falar sobre esse comportamento, tá? Tanto do cachorro quanto ou gato, tanto do tutor, né? Que é uma das deficiências, talvez, assim, de uma necessidade que a maioria desse público precisa entender, né? Acho que antes de pegar qualquer animal para você criar, para você cuidar, você tem que entender de fato, né? Quais são as reais necessidades desse animal, para que você tenha um convívio tranquilo e legal dentro de casa, com sua família. Imagina, você não poder receber ninguém em casa. Não pode ver ninguém em casa porque o cachorro tá pulando, tá pedindo comida, tá bravo, todo, é reativo. Né? E quando a gente fala de adestramento, a gente sempre imagina aquela cena, né? O adestrador com um petisco, senta, levanta, deita, bola, rola. Bota casaco. Tira casaco. E será que funciona só dessa forma? Ou será que tem uma outra estratégia que a gente pode estar agregando para esse mundo pet, né? Assim, falo muito particular. Eu tenho uma cachorra que ela passou a maioria do tempo com a minha mãe, ela morava com a minha mãe, e hoje ela mora só comigo. Então é muito difícil controlar esse comportamento dela, porque anteriormente ela já tinha um comportamento mais daquela tutora que tinha pena. Eu cheguei em casa uma vez, estava a Malu na mesa comendo garfo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Então é isso, a gente precisa entender que o animal ele vai receber comandos. E esses comandos, eles são falados, eles são ditos pelo tutor. Então eu acho que quando a gente fala de adestramento e comportamento animal, é um conjunto. O tutor ele precisa entender a responsabilidade dele com o animal. Que o animal vai precisar obedecer uma voz ativa, né? Não pode ter pena. É óbvio que a gente tem, quer sempre oferecer o melhor, mas nem sempre o que a gente acha que é melhor, né? A gente tá achando que é. Mas às vezes não é o melhor para o animal, né? É verdade, eu até posso concluir essa frase assim, o seguinte, o tutor ele precisa entender, antes de qualquer coisa, entender, saber que é um animal, né? Que ele tem as suas reais necessidades, né? Por exemplo, um cachorro ele não precisa só de comida, água e uma caminha e até perfil no Instagram, hein, pessoal? Porque hoje em dia meio que vira uma modinha. Ai, não, eu quero tanto, meu vizinho tem. Agora eu quero muito. Se bem que tem cachorro que tem mais seguidores do que humanos, né? Tá bombando. Verdade. Mas eu acho que precisa ter esse entendimento, assim, saber que não é só isso, né? Hoje você tem um animal dentro de casa que ele é um membro da família, então ele tem comportamentos, ele vai estar juntos em vários momentos, assim, do dia a dia da pessoa, de viagens e tudo. Imagina você não conhecer, não saber o que é que um cachorro precisa, por exemplo, né? Então acho que o primeiro passo é entender, né, a espécie animal, entender o que é que eu vou ter um animal agora, o que é que eu preciso saber para poder ter ele no meu convívio, na minha família, no meu lar. E o segundo passo, de fato, é entender essas necessidades. Porque, por exemplo, ele precisa sim de uma boa alimentação, o animal ele precisa ter uma alimentação de boa qualidade, ele precisa gastar energia, porque você imagina, hoje o que a gente tem de cliente, né, Juan, que mora em apartamento, cachorros de raças enormes, que precisam... Ficam limitados, né, dentro de um apartamento pequeno. Exato. Não E às consegue. vezes passa o dia inteiro esperando o esposo, o tutor chegar em casa para poder receber um carinho, um Pra poder cuidado passear, especial. pra poder se divertir. E muitas brincar. vezes tem pet que nem sai de casa, tá? Então assim, vocês precisam entender, tutores e tutoras, aqui agora uma indireta, que esse animal ele precisa gastar energia. Ele precisa de fato ter essa rotina de lazer, de passeios, a rotina de saúde, porque ele precisa, né, doutora? E é o médico, então não é só comer, caminho, Instagram, hein, pessoal? A gente peca muito nisso, né? O animal ele precisa de cuidados
de saúde, ele precisa de um check-up anual, ou pelo menos 2 vezes no ano, ele precisa ter protocolo de vacinação, ele precisa se divertir. Então, assim, se você passa um dia na rua, você pode procurar uma creche. Hoje o mercado de creche tá assim, ó, expandido. Então, assim, você vai trabalhar tranquilamente e você deixa seu animalzinho lá de manhã e pega o fim da tarde. Um animal chega em casa, assim, ó. Que Vamos botar uma arroba aí do Pet House para o pessoal, por favor, sigam e verifiquem aí como é a nossa rotina. Conheçam o nosso espaço, vocês vão adorar, os animais adoram, a gente adora, todo mundo adora. Que muito lindo. Então é isso, é tipo assim, além dessas necessidades reais que eles precisam, precisa entender também o comportamento. A gente volta para o nosso tema principal, que é, ele precisa ser educado, né? Antes a gente ouvia muito falar o seguinte, eu não quero ter filho, eu vou ter um cachorro. Eu conto ou vocês contam? Vou ter que gastar com educação, com saúde, e não é só isso, né? A gente sabe que para educar, a gente precisa se dedicar tempo. Então o tutor ele tem que saber, eu vou pegar um animalzinho, um cachorrinho, e vou, obviamente, passar por todo esse processo. Eu preciso entender, eu preciso alimentar, ele precisa ter uma rotina de lazer, de gastar energia, e ele precisa ser educado, porque ele precisa seguir regras sim, gente. Eu sei que muitas vezes, como a Mama falou, você fica com pena, com receio. Ai, mas ele tá aqui pedindo um pãozinho na hora do jantar. E aí você quer, dá, Dá um você não petisco, consegue dizer um bem. não. Então isso vai além. Quando a gente diz assim, mas é porque eu amo tanto, gente, isso vai além. Né? Eu acho que a gente tem que saber Amar que também, amar saber não é dizer não. isso. Né? E mimar não é amar. A gente tem que saber separar essas duas situações. Porque às vezes a gente mima tanto e a gente acaba estragando. É aquela velha frase que a nossa mãe diz, né? A gente mima tanto que aí o não vai se revoltar, né? Se Aí o revelar. não, muitas vezes, ele parte por princípio de saúde. O não que você diz ao seu pet por um petisco que ele quer, que não é um petisco adequado para ele. Hoje eu atendo um paciente que come cuscuz com salsicha, cuscuz com charque, macarrão, e eu fico falando, eu nem almocei ainda, aí o cachorro já comeu isso tudo. Então assim, a gente precisa entender, será que isso está fazendo bem para a saúde dele? E aí eu trago também uma adendo que você acabou de falar, Rê, antes, né, que às vezes você investe um valor tão alto, né, porque adestrar não é barato não, gente, e demanda tempo. Então você investe dinheiro e tempo. Aí o adestrador tá lá falando, né, olha, faz assim, né, estamos falando como leiga, me desculpem adestradores, mas a gente tá só subentendendo que essa parte técnica de adestrar é com vocês, mas eu subentendo que se você dá uma ordem ao animal, essa ordem precisa ser seguida em casa. Então se você diz, olha, esse animal ele não pode comer, ele não pode subir no sofá. Imagina você receber uma visita, tá lá, animal na perna, arranhando, machuca, né? Sobe uma pessoa com uma criança e tá lá, machuca. Então o animal ele tem que ter um momento dele de lazer, ele tem que ter um momento de fazer afago, porque bicho faz afago. Gato não é tanto fazer afago não, mas cão. Quem tem cão aí em casa sabe que quando você abre a porta, se você não segurar, você cai. Porque ele tá lá pulando na sua perna. Isso é muito bom, mas quando você paga um serviço para você conseguir adestrar o seu animal, é importante que você entenda que também parte de você. Você precisa saber impor limites, dizer não, você não vai comer isso, não, você não pode dormir na cama. Nada contra, tá? A minha cachorra dorme na cama comigo, é uma escolha minha. Eu escolhi que ela dormisse, mas tem gente que não gosta. E tá tudo bem, mas o animal precisa entender os limites, que ele não pode subir no sofá, que ele não pode fazer xixi, que ele não pode fazer cocô no sofá. E assim, tem muita isso. Exatamente. E tem muita gente que chega assim pra mim, eu como empresária, como convivo com esses clientes, e chegam pra mim pra dizer, Hoje ele fez uma birra e aí subiu na cama, fez xixi porque eu deixei ele só, porque eu saí. né? A gente usa muito isso. Então, a gente precisa entender que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, não é birra, tá? É simplesmente essa falta de comunicação, de regras, de limites, que o cachorro muitas vezes não sabe, gente. Então, a gente, de fato, quando fala de adestramento, a gente está falando de um treinamento. Esse treinamento precisa, sim, ser feito antes pelo tutor. A gente precisa ser treinado para poder ter um animal em casa, para a gente saber como a gente vai colocar as regras e quais regras a gente quer, porque a gente tem que definir isso para qualquer família. Qualquer família tem que ter limites, tem que ter regra, tem que ter horário, enfim. E aí ele precisa entender esse limite. Por exemplo, o cachorrinho, ele simplesmente dormiu a vida inteira no sofá, como a Malu. Dorme a vida inteira no sofá. E de repente troca o sofá, compra um sofá novo e diz, não, agora você não vai subir mais
Não, como assim? Ela vai ter WhatsApp, eu não, querida, eu vou subir, né? Então, assim, precisa ser levado em consideração isso. Não é culpa do animal, obviamente, né? Ele precisa passar por esse processo de treinamento, de adestramento, que vem de você, tutor e tutora. Então, assim, desculpa, mas eu digo que muito comportamento errado, às vezes, e que muitas pessoas dizem, ele é bravo, é violento, é agressivo. É um reflexo do... É um reflexo. E às vezes a falta dessa educação, gente. Lembra lá do que eu falei do início, que são as necessidades reais, do que eles precisam ter. Então, além da alimentação, da saúde, do lazer, ele precisa de uma educação. E essa educação vem do tutor. Somos nós que damos essas diretrizes, essas regras. É a gente que vai dizer o que é que ele precisa fazer, quando fazer, aonde ficar dentro de casa. Então, imagina, veja como é bom, assim. Eu tenho uma cliente que é um exemplo, tá? Assim, de real, que aconteceu. Uma cliente minha antigona que chegou pra mim, eu inaugurei um novo espaço e foi lá, adorou e disse pra mim, Renata, infelizmente eu não consigo trazer ela porque meu pai faleceu. E ela era muito apegada ao meu pai e eu não consigo, ela não consegue mais sair debaixo do sofá. Ela fica lá escondidinha e não reage mais, tem medo de tudo, não consegue interagir com nada. Eu disse, olha, eu sei que é um processo esse, mas você precisa treinar e passar por isso com ela, mas você precisa trazer ela aqui pra ela poder sentir um novo espaço, sentir um ambiente. Sentir acolhida, sentir protegida, sentir que ela Pra pode desenvolver, né? Exatamente. E para passar por esse novo adestramento, né, que a gente vai passar, ela vai passar agora, é tudo novo. Então ela teve uma perda, o cachorro ele sente Com certeza, muito. Então, ele vai passar por esse processo. E, graças a Deus, o resultado foi muito bom. Foi ela dizer assim, nossa, ela foi, passou um dia, ela não foi para dormir, porque ela ficou com receio. Mas aí, por ser algo muito novo, né, ser tão impactante assim para ela. E aí, ela foi passar o dia com a gente na creche. E no mesmo dia que ela voltou em casa, foi surreal. Assim, até para mim, como empresária que vivo nesse universo, receber esse feedback foi muito positivo. Porque foi assim, Renata, ela não tá mais naquele cantinho, ela não quer mais ficar lá, ela já anda a casa toda. Isso foi o primeiro momento dela que ela conseguiu quebrar isso. Então, para você ver, a gente puxando de novo, gente, é comportamental. Isso. Ele precisa ter esses upgrades, a gente precisa fazer essas mudanças às vezes, principalmente quando vem de um impacto muito grande, que é um falecimento de um ente querido, que o pet era muito apegado. E aí você que é responsável pelo seu pet, você precisa, de fato, tomar atitudes e decisões para mudar e ajudar ela naquele momento, né? O comportamento animal, ele fala o tempo todo com a gente, né? O tempo todo o animal te dá sinais. Ele te mostra o tempo todo. Recentemente a gente recebeu um cachorro para socializar, né? A tutora estava vendo, eu quero viajar, eu vou ver se esse cachorro vai ficar lá com vocês ou não. E assim, a gente não podia chegar perto dela. Que aí ele vinha pra querer morder a gente, ele era muito reativo. E a gente fez um trabalho de socialização, de jogar bolinha e corre, e foi quase 2 horas. Mas ele já mostrou um sinal muito positivo. Ele já permitiu que a gente conseguisse jogar uma bola pra ele pegar, que ele obedecesse, mesmo que pouco, um comando nosso. Coisa que ele não fazia, assim, ele não saía de perto dela de jeito nenhum. Então, é um cão que dificulta a sua vida. Como tutor, você tutor, que tem um animal que você não consegue deixar com ninguém, como é que você viaja? Como é que você trabalha? Como é que você sai? Então, o animal, ele vai te dar, ele vai demonstrar diariamente que tem algo incomodando ele. Sim. E você precisa entender. A gente precisa estar apto a entender os sinais que eles estão dando. E seja um gato também, que a gente fala que cachorro é um gato, por exemplo. Às vezes está unhado, né, longo e aí, um ponto bem importante de gato que você falou, gato, ele é um animal que ele demora muito a demonstrar dor. Então, assim, quando o gato ele vem mostrar que ele está com dor, ele está com muita dor. Mas ele dá sinais, tá? Já tive paciente que parou de fazer xixi porque trocou a areia da caixinha dele. E aí ele chegou pra mim obstruído várias vezes, 3 vezes, no mesmo pronto, ele chegou 3 vezes obstruído. Eu falei, não, tem uma coisa errada, não é possível. E aí eu conversando com a tutora, começa vem, a gente faz uma anamnese pra entender o que está acontecendo, por que aquele animal não estava mais urinando. E a gente conversando, e aí entra numa parte que tem tutor que fica meio assim de responder, tipo, onde você mora? Com quem você mora? Aconteceu alguma coisa na tua família recentemente? Aí ela fez, não, eu me mudei. Quando ela falou que tinha se mudado, deu aquele estado, está. E você está morando aonde? Tem outro animal com ele? Ela foi falando, doutor, eu troquei a caixinha de fazer xixi, a areia que fica na caixinha. Assim, não tem problema. Volte para a área antiga
e resolveu o problema, ele parou de obstruir. Então, mas ele mostrou o comportamento. Ele já disse que tinha alguma coisa que não estava normal com ele. Né? A gente só precisa entender esses sinais. Isso que precisa ser entendido, né? Precisa ter essa sensibilidade do tutor. E além do mais, eu acho que esse processo de treinamento, de saber, de entender o animal, né, os sinais, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa ter paciência, porque assim, é um processo, né? Não é uma coisa que cada pet ele tem o seu ritmo. Então não é algo que, o meu cachorro funcionou assim, com o seu vai ser igual. Não é. Cada um vai ser igual ao outro. Cada animal tem o seu ritmo. Então é preciso, de fato, entender isso, ter paciência, ter consistência, porque você impor regras, foi o que eu falei do sofá, é justamente isso. Não, se não é não, não é não. Eu não posso simplesmente estar um dia ele pode e outro dia não pode. Porque até o cachorro vai pensar assim, querido, você está querendo dizer o que com isso? Eu posso ou não posso? Né? Então, decida-se. Então, assim, precisa de fato ter essa paciência, ter essa consciência de que o cachorro ele vai, é no ritmo dele também. Então, quer ter um cachorro, gente? Quer ter um gatinho? Você precisa dedicar um tempo, tá? Então não é só eu voltei, vai ser lindo e maravilhoso, vai ser incrível, eu vou economizar, é melhor do que ter filho, de que gerar um filho, uma criança. É melhor do que... Calma aí, é maravilhoso, é um amor surreal, que acho que só Deus explica. Mas é um afeto, é um carinho. A gente se apega com o cachorro do cliente, gente. Então, assim, tem cachorrinho que tá comigo há 8 anos. Então, tem cachorro que quando diz assim, tá doente, eu já fico... Você já fica meio desapreensiva, meu Deus, como assim? Não pode. Ele, não, ai meu Deus. Então, fiquei de luto já, com perdas de cachorro, 3 dias de luto. Porque realmente a gente se apega, a gente sabe. Eu falo muito, é um amor surreal, que a gente só vai saber em outra vida. Então, é muito importante saber que é uma via de mão dupla, né? É uma troca. Então é preciso sim, na hora do comportamento, saber que quando eu tiver um cachorro, ou para quem já tem, o que é que eu faço para melhorar? Calma aí, também não é, ai meu Deus, eu vou ter que pagar adestramento, vou ter que fazer isso. Calma aí, vamos primeiro entender o teu doguinho, saber como é que ele reage em casa, você mudar aos pouquinhos alguns comportamentos e você buscar essa informação, esse conhecimento que a gente está trazendo aqui de uma forma leve também, divertida para vocês entenderem. Mas saber que também não é quem manda e quem, né? É uma questão de, como eu falo, é troca. Então o cachorro ele vai te dar o que você der. Então é importante você também pensar de certa forma, tipo, eu quero que meu cachorro mude esse comportamento porque a nossa vida está sendo um caos dentro de casa, né? Está sendo muito, assim, é aterrorizante até pensar. Chegar em casa vai estar tudo destruído, vai estar tudo mordido, vai ter cocô por todo canto, vai ter xixi por todo canto. Então, assim, tem muita gente que chega, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. Eu boto lá o tapetinho para fazer, ele não faz. Então, gente, calma aí, tá? Eu acho que é preciso, obviamente, entender o cenário, saber o teu pet, se realmente ele precisa de um profissional. Tem cachorro que precisa passar pelo aquele processo longo de um adestramento. Ou muitas vezes, obedece, né? O comando do próprio tutor. Ou muitas vezes, exatamente, essa tratativa você com o cachorro. Então, tem gente que sai de casa, passa um dia fora, o cachorro passa um dia em casa, como a gente falou logo no início. E ele não tem rotina, gente, ele não socializa, ele não vê outras pessoas, ele não vê outros cachorros. Então qualquer cachorro que passar uma ameaça para ele, ele vai querer atacar, porque ele não tem esse ritmo. Então é importante vocês levarem o seu pet para passear. É uma coisa tão simples, mas que é tão importante, que muda tudo na sua casa, que você não faz ideia. Então é importante sim você entender que ele precisa desse cuidado, dessa atenção, dessa educação. E você precisa buscar conhecimento. Saber que cachorro não é brinquedo, tá? Não é brinquedo. Cachorro tem instinto, né? Animal tem instinto. A gente precisa respeitar o instinto a natureza dele. A essência, a natureza, o instinto. Ele precisa correr na areia, correr na grama, bolar, rolar, roer o ossinho. Eles precisam disso, é o natural dele. Então tem esse outro fator que eu acho que gera um outro tema, um outro assunto para o próximo podcast. Que é justamente esses temas que é tão polêmico, mas que muitas vezes as pessoas até ficam com receio de falar com vergonha. Ai, meu cachorro faz isso. Ai, não posso levar meu cachorro porque meu cachorro faz isso. A gente chega, tutor lá, ele fez xixi, ele fez cocô, desculpa. Gente, tá tudo bem. Imagina um pet shop, o animal não poder fazer um xixi, fazer um cocô. Tá tudo bem, tá normal, é o instinto, a gente vai respeitar, é a fisiologia dele. Ele não tem como avisar, eu quero fazer xixi, eu quero fazer mas cocô. para esse tutor ele ter uma qualidade de vida, inclusive para o animal, porque você imagina, é muito bom, gente, a sensação de você. Eu vi um vídeo recentemente, que era exatamente isso, era a família que tinha passado já por um processo de adestramento, o cachorro ainda filhote,
Dizem que é mais fácil, obviamente é mais fácil você deixar um cachorro filhote do que um cachorro que já é adulto, que já tem vícios, né? Que já tem uma rotina já bem definida. Então, realmente tem essa dificuldade. Mas aí nesse vídeo, falava exatamente disso. A família na sala de jantar comendo, e o cachorrinho lá, deitadinho na cama dele. É a coisa mais linda do mundo. Tipo, deitadinho mesmo, olhando lá o tutor e a tutora comendo, e eles comendo, um monte de coisa gostosa e tal. E o cachorro não ia lá. Porque logo no início, quando ele chegou na casa, ele ia, ficava em cima, pulava, queria o petisco, queria comer tudo que o humano estava comendo. E aí era realmente, assim, ficava todo mundo meio que, ai meu Deus, e agora a gente não consegue mais jantar em paz. Porque ele tá aqui pedindo comida e a gente vai ter pena, vai dar. E aí vai fazer um mal danado para aquele domingo. Então, esse processo de adestramento, quando você começa a ver o resultado, né, o treinamento, é satisfatório e agradável você viver num ambiente assim, gente. Ah, vai chegar a visita, a campainha vai tocar e meu cachorro precisa estar latindo, feito louco, desesperado. Não. Ele sabe que é normal. Então, para isso, tem que ter muita paciência, saber que é preciso sim treinar e você precisa também se atentar nesse cuidado, né, nesse comportamento. Porque o cachorro ele é reflexo, né, da família, a gente fala isso. O pet ele é reflexo, então ele precisa entender, saber o que você quer para que ele cumpra, para que ele siga a risca as regras. Falando sobre o comportamento animal, acho que é um tema também, engloba, né? Mas é um tema muito polêmico, que eu acho que você já deve ter escutado o relato sobre engravidei. E agora, né? O meu pet, como é que eu vou fazer essa socialização? Como é que eu vou... Ou muitas vezes é abandonado, né? Literalmente. Exatamente. E aí, você pode pedir ajuda, buscar ajuda, né? No processo da gravidez mesmo, você já ir buscando a ajuda de um profissional para te ajudar, para te explicar como é que você vai manusear o teu filho junto com o teu cão. Porque não é justo que agora, que você está grávida, é um momento tão especial da sua vida, você abandone uma pessoa que foi tão imensamente importante quando você não tinha um filho. Porque aquele animal, ele era o teu filho, antes de tu gerar o teu próprio filho. Ai, gente, isso é tão delicado. E é muito delicado, é um assunto bem... muito delicado. Então, assim, busque ajuda. Hoje temos muito adestrador no mercado. Procura uma pessoa qualificada, procura uma pessoa que consiga te ajudar nesse comportamento, sabe? Isso é um apelo mesmo, porque isso aqui que a gente tá falando, isso é muito real. Isso acontece com muita frequência. Muito. Ah, eu tô engravidei. Ah, eu preciso dar, eu não tenho com o que deixar. Gente, imagina, você ter que dar um animal porque você não consegue fazer com que ele socialize com o teu filho. É óbvio que o animal ele vai sentir ciúme do teu filho. Alguns, tá? Tem animais que fica super tranquilo. Mas tem animal que fica um pouco mais ciumento. Isso é normal, é que nem irmão. Você tem uma filha, se você tiver outro filho agora, você acha que ela iria de bem? Total. Ela tem ciúme de você com o pai dela. Então, assim, é normal acontecer isso. Mas você vai ter que educar. Você vai ter que socializar, você vai ter que entender. E o animal, ele entende. Quando você explica que você educa, ele te entende. Total. E saiu até recentemente, acho que essa semana, uma matéria na Universidade de Washington falando sobre obesidade animal. Gente, é sério, tem tudo a ver com esse tema que a gente tá falando hoje aqui, tá? Tratando. Sobre responsabilidade do tutor. Aí você pensa, não, obesidade é porque ele come muito ou come errado. Calma aí, tem mais fatores, então não é só a alimentação em si, é impressionante como tem muitos fatores envolvidos que geram a obesidade. Inclusive, a questão do comportamento, dessa rotina que a gente falou aqui, de que ele precisa ter uma rotina sim, de caminhar, de passear, rotina de socializar com outros animais para que ele não fique ansioso, né? O não deixar o cachorro o dia inteiro em casa com ração à vontade, porque eu só vou chegar tarde da noite. Então quem nunca falou isso? Né? Quem nunca fez isso? Ai não, já vou chegar tarde, eu vou deixar 2, 3 botas de cachorro. Tudo cheio pra já ele sobreviver. Para você ver, é um tema de obesidade que puxou essa responsabilidade pro tutor, né? E eles disseram assim que foram mais uma pesquisa, mais de 13 mil cachorros foram estudados com obesidade e para descobrir de fato os fatores, o que levava a essa obesidade. Então, além da alimentação, a questão do comportamento, dessa rotina dele em casa. Então, gente, criar cachorro é maravilhoso, é prazeroso, mas não venham me dizer que é muito simples, tudo bem. É só comidinha, água e caminha. E um tapete higiênico para ele fazer xixi quando ele souber ou adivinhar que ali é para fazer o xixi. A obesidade é doença e precisa ser tratado como doença.
Isso vai desencadear alterações hormonais, alterações importantes no teu animal, que vai retardar a qualidade de vida dele, vai impactar diretamente na saúde dele, vai diminuir os anos de vida que ele pode estar oferecendo. Então, assim, para você ver que uma coisa simples, o comportamento animal chegou na saúde animal. Exatamente. Sabe? Chegou na saúde animal. Eu tive pacientes que, sabe, comia de tudo, e é de tudo mesmo. É chocolate, é pizza, carne de sol, é charque, é tudo. Hoje tem uma hepaticia, hoje é um paciente hepático, hoje é um paciente que tem uma alteração muito séria. Então, assim, você entende que a sua, desculpa até a palavra, né? Irresponsabilidade de você oferecer um alimento por conta própria, da forma com que você acha que tem que ser oferecido, sem buscar ajuda, sem buscar alguém para te ajudar, ou pelo menos dizer não, meu animal vai comer só ração, ou no máximo um petisco, né, de cão ou gato. Isso, o não que você está dando é um sim para a vida deles. Então, porque você tem um animal novo de 7, 6, 8 anos. Animal forte, saudável. Com uma alteração hepática importante, com uma alteração, sabe? E a gente precisa ter esse cuidado. Entender que o não vai ajudar na vida dele. O não vai salvar a vida dele. Então, eu acho que tem muita gente que vai se identificar com esse tema, né? A gente sabe que as alfinetadas aqui foi para muito tutor e tutora que a gente conhece bem, sabe o que fazem de errado, né? O que fazem certo aí, então de parabéns. Mas é isso, então quem nunca se perguntou que talvez pudesse mudar o comportamento para que o seu cachorro melhorasse, né? Então, acho que vale esse questionamento, vale você se perguntar isso, melhorar, né, essas atitudes dentro de casa, dentro do seu lar, para que você tenha um lar mais harmonioso, mais feliz, mais tranquilo, em casa com sua família, com seus parentes. Imagina minha mãe querer ir lá em casa porque meu cachorro tá subindo na perna dela. Porque assim, a gente tem que respeitar também quem não gosta. Tem gente que não gosta. Né? Tem gente que não gosta. Tem medo. Mas assim, óbvio que gostar não é maltratar, tá, pessoal? Precisa respeitar, totalmente diferente. né? Ter medo, não gostar. Mas aí a gente que tem cachorro, a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas também. Porque imagina, se a gente só vai conviver com pessoas que amam o cachorro. Não é bem assim, né? A gente tem amigos e familiares que a gente sabe que não gosta. Então, a responsabilidade é sua. Você precisa sim cuidar do seu animal, cuidar da sua casa, da sua família, né? Colocar regras, impor limites, é importante. Isso é amar. Então, aquela velha frase de quem ama, cuida. Então, cuida, querido, cuida do teu bichinho, do teu ele pet. merece. Exatamente. É isso. Lembra de fazer o check-up anual. Pelo amor de Gente, por Deus. favor. Prevenção é tudo. Quando a gente faz prevenção, a gente consegue. Eu vou fazer uma tratar. listinha, Luan, que eu vou botar assim. O que é que você precisa ter para ter um animal? Vamos lá. Plano de saúde, por favor. Com certeza. Levar mensalmente, semanalmente para o pet shop para fazer banho Banho e é tosa. importante, tá? Banho e tosa, gente, é outro tema que a gente vai trazer aqui também depois, que a gente vai entrar mais a fundo. Mas tem tudo a ver com essas necessidades que a gente falou do animal. Porque lembra que a gente fala da alimentação de qualidade, da rotina, do lazer, do passeio, né? Gente, o banho e tosa, ele é essencial para a saúde do animal. Tudo isso precisa da atitude do tutor, precisa da responsabilidade do tutor. Então, o comportamento do animal, ele precisa de você, ele é dependente. Ele nunca vai ser independente. Não tem como ir só. Ai, não, eu tenho cachorro, porque olha, é muito melhor, porque uma criança depende muito da gente. Nossa, precisa muito da gente. Querida, o cachorro é igual. Então, sinto muito trazer essa realidade para vocês, mas é igual. Alguém precisa botar comida para ele comer, por exemplo. Ou ele vai caçar, ele vai sair na rua para caçar o alimento. Não, né, gente? Então, ele precisa, sim, do tutor. Então, vamos embora, vamos cuidar aí, prestar atenção em todas essas necessidades e atender e seguir, porque isso é melhor para todo mundo, né? E para a família de vocês também. É isso, bicho. Espero que tenham gostado. Estamos encerrando o nosso podcast. Aguardem, né? Vamos trazer mais novidades para vocês. E quem quiser aqui trazer temas também, sugerir temas, coloca aqui no nosso comentário, tá? Na nossa página aqui. Vai ter YouTube, vai ter Instagram. Em breve vamos criar uma página no nosso Instagram só para esse podcast. Mas a gente precisa de você. Então traz tema pra gente falar aqui. E é isso. Fala, bicho! Fala, bicho!